No caso da Ana Paula, aquela moça que foi encontrada carbonizada no município de Apucarana, o delegado de polícia, o Dr. Jacovós e o Dr. Gustavo Dante, acabou encaminhando aqui para a delegacia de Jandaia o Amásio dela, o qual seria o pai da criança. O mesmo, na sexta-feira, negou toda a participação do crime. Diz que não sabia do desaparecimento da moça, mas o delegado não acreditou na versão e resolveu pedir a prisão do elemento. Sandra, a senhora foi até o Instituto Médico Legal, acabou confirmando, reconhecendo o corpo da Ana Paula sendo sua filha. Sim, reconheci, desde o pé até a cabeça. O que aconteceu, Sandra? Olha, ela está grávida de 8 meses e o pai da criança não aceitava essa criança. Tudo para ele era as 2 meninas. E agora que ela mudou, ela só queria, sabe o quê? O DNA. E para fazer o quê? Para cuidar do filho dela, só que tem um porém, André. Tem um porém porque ele, no começo da gravidez, ele pediu para fazer um aborto. Ele sabia até quem faria e ele pagaria para fazer. Só que ela falou, mãe, eu não vou tirar meu filho. Era o único filho? Não, tem um outro que está lá de fora ali. Já tem de 2 anos. 2 anos e 5 meses. Eles tiveram um caso ou tiveram um relacionamento? Eles namorou 3 meses. 3 meses? 3 meses. Ele era uma pessoa boa no relacionamento? Olha, ela não falava. Porque ele pegava ela na sexta e só trazia ela na segunda. Não tenho nenhuma dúvida que é ele. Entendeu? Não tenho nenhuma dúvida porque ela não tinha nenhum inimigo. Porque a amizade que ela tem aqui é grande com todo mundo. Ela mexia com droga? Não, mentira. Também não era usuário? Não. Ela estava trabalhando, está com 2 semanas que ela estava morando na casa da minha mãe. Ela estava com 2 semanas, ela trabalhava para o Michel, ela vendia marmita lá na entrada do IBC. Ele resolveu armar para ela? Aí resolveu armar para ela. Ele falou assim que tá aí, que eu estou sabendo, que disse que ela ligou para ele, mas a minha filha ligou para a Silvia, porque acho que é parente, sei lá o que é dele, que é mulher do meu primo, que ele tinha marcado com ela. E ele foi na casa da minha mãe chorando, que dó, né? Foi lá chorando, falando que a Paulinha queria 50 reais. Por que 50 reais? Sendo que eu deixei um cartão da Caixa com ela, tinha 718 reais que eu tenho a prova. Como que ela ia pedir dinheiro? Coração de mãe nesse momento. Coração de mãe, eu queria ver se ele tinha coragem de olhar para mim e falar isso que ele está falando aí dessa mentira. Como que a senhora reconheceu a Ana Emiele, a filha da senhora, através do quê? Eu reconheci ontem, no domingo, através da imagem da foto. Você viu suas fotos? Eu já vi a foto e fui lá no ML. Hoje eu confirmei o que eu já sabia, né? Dói muito, né? Dói? Eu não quero mais nem chorar, porque eu tô aqui, mas eu quero ver a cara dele. Quero ver o que ele tem para me falar. Doutor Jacovós, a polícia, o senhor como delegado, teve o doutor Gustavo, que é operacional na cidade ali, trabalhou e chegou aí um suspeito, doutor? Exatamente, um trabalho intenso de investigação, né? Um crime hediondo, um crime que choca até aqueles policiais mais experimentados nessa vida, né? Nessa vida policial. Você veja uma jovem grávida de 8 meses, né? Que foi totalmente carbonizada, antes certamente foi barbarizada, porque havia, digamos assim, uma perna decepada, certamente tentaram esquartejar o corpo. Então era uma questão de honra para a polícia resolver isso rapidamente. Pois bem, divulgado pela imprensa, surgiu uma primeira pista aqui em Jandaia, de uma jovem desaparecida, né? Também grávida de 8 meses, como a sua avó relatou no boletim de ocorrência. Então, a partir do registro do desaparecimento dessa moça na quarta-feira, aqui em Jandaia, o corpo apareceu ali, em Rio Bom, na quinta-feira, nós passamos a trabalhar nessa hipótese. E aí já surgiu de imediato o suspeito, que se encontra preso, é o José Adriano Neto, morador aqui em Jandaia, e que trabalha numa empresa aqui de Jandaia. Ele é uma pessoa casada, que se separou por um período da sua atual esposa e teve um relacionamento com essa jovem. Essa jovem ficou grávida, né? Ele não quis assumir, digamos assim, a paternidade, né? E ele efetivamente começou a, digamos assim, ele largou essa menina e voltou com a esposa atual, né? A menina, à medida que a gravidez foi avançando, voltou a procurá-lo, para que ele assumisse as responsabilidades como pai, né? Despesas com ultrassom, exames de pré-natal, despesas médicas e tudo mais. E ele
estava querendo que ela abortasse, né? É o depoimento da mãe da menina, que nós já ouvimos, né? E mesmo de amigas da menina. Ele exigia um aborto, né? E como a menina disse que não ia abortar, então eu entendo que a motivação inicial do crime é esta. Ele pretendia se livrar daquele problema. Ou seja, o problema para ele era a amante e o filho, que ele acabou aí assumindo naquela época que ele ficou separado. Na quarta-feira, ele marcou um encontro com a vítima, né? Nós temos aí 3 ou 4 depoimentos que confirmam isso, né? E depois desse encontro, a menina desapareceu e somente foi encontrada lá, naquela situação, que, como eu disse, já foi reconhecida pela genitora. Então, a última pessoa que encontrou com a vítima foi ele. Aí ele vem, presta um depoimento totalmente contraditório. Um depoimento que nós fomos checar o álibi, não se coaduna, não se chega a lugar nenhum, né? Finalmente ele alega que ele foi obrigado a sequestrar a menina e entregar para alguns traficantes que queriam acertar contas com a menina. Ou seja, a menina não era viciada em drogas, o pessoal que conhecia ela sabia que ela não tinha esse tipo de envolvimento com drogas. Então o depoimento dele é um depoimento, digamos assim, deturpatório da situação. Em razão de tudo isso, do álibi dele não bater, também pelo fato de hoje de manhã ele já ter ido na firma onde ele trabalha e pedido até um acerto, querendo dinheiro, certamente, até para fugir aqui da cidade, eu, em razão de todos esses depoimentos, e juntamente com o delegado Gustavo, entendemos que era a situação de pedir a prisão dele imediata. Então nós ficamos hoje aqui o dia todo trabalhando nessa situação, ouvindo testemunhas, checando o álibi dele, né? Como eu disse, não chegou a lugar nenhum o depoimento dele. Eu me reuni ali então com o juiz da comarca, os promotores, e fizemos o pedido de prisão temporária que foi decretado. Então eu tenho a prisão dele decretada por 30 dias, e nesse período de 30 dias nós vamos então fazer as acariações, os reconhecimentos, as perícias necessárias, para que nós então tenhamos um posicionamento correto, se ele cometeu o crime sozinho, se ele teve participação de mais alguém na prática do crime. Mas eu posso falar com uma autoridade policial que está investigando o caso, que eu tenho convicção que ele participou da execução, né? Não tenho ainda certeza se ele também ajudou na desova do corpo naquele local, mas que ele participou na execução. A partir do momento que o álibi dele não se confirmou, até ele orientou a esposa dele mentir para a polícia, que ela mesma está dando depoimento nesse sentido, dizendo que ele orientou ela a mentir, dizendo que naquele dia a menina, na quarta-feira, a menina teria ido lá na casa dela por volta de 20 horas, pedir dinheiro para ele, sendo que naquele momento ele estava justamente pegando a vítima num bar aqui da cidade, conforme o depoimento que nós temos nos autos. Então, tudo, ele criou um álibi furado, né, mas ele não esperava, obviamente, que o corpo fosse identificado, né? A partir do momento da identificação do corpo, aí é lógico, a polícia tem os seus meios de investigação, tem as suas técnicas de investigação, tanto é que nós fizemos a investigação hoje, o dia todo aqui, né, com o acusado, na presença do advogado dele. Então, fique ressaltado isso aí. A investigação foi feita na presença do advogado do acusado. Tá? E tudo isso que nós colhemos foi em razão de depoimentos, de desencontro no álibi dele, o que fez com que nós solicitássemos a prisão dele.